Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção de língua portuguesa da última aula e a gente já vai entrar no conteúdo de hoje, certo? Olha só, na última aula nós aprendemos sobre a letra X e o seu som, né? O que acontece com o X muitas vezes? Às vezes a palavra ali ela é escrita com X, mas ela tem outro som. Como assim, professora? Lembra que eu falei que o X ele pode ter som de CH, ele pode ter som de CS, ele pode ter som de S e ele pode ter som de Z, né? Então a gente vai aprendendo isso. Professora, como que eu vou saber isso sempre? Sempre que nós... Lembra que eu falei que quanto mais nós lemos, quanto mais nós escrevemos, mais nós vamos aprendendo a identificar essas diferenças, né? E tem também algumas regrinhas que às vezes a gente identifica com o tempo aí, ok? Aí, aqui, número 2, eu não sei se eu passei, eu não fiz essa com vocês, eu passei atividade direto, né? Então, vamos lá. Organiza as sílabas a seguir e forme as palavras com X. E aí, aqui embaixo, pede depois para vocês pintar um quadrinho de acordo com a legenda. Então, você vai pintar aqui nas palavras aqui em cima de amarelo, a palavra que tem som de S, mas é escrito com X. De verde, aqui tem som de Z, mas é escrito com X, né? A de azul, aqui tem som de CH, mas é escrito com X. E de roxinho, som de SC, mas é escrito com X, ok? Nas palavras, nós temos aqui, olha, enxurrada, primeira palavra, enxurrada. Tem som de CH, então você vai pintar de azul, certo? Anexo, tem som de CS. Ó, quando eu falo, ó, anexo, não é? Não parece que eu falei o C e o S? Porém, eu escrevo com X. Então, vai pintar de roxinho. Extinto. Extinto tem som de S. Não é extinto. Não tem som, né? Não é X, não é extinto, né? É extinto. Então, você vai escrever aí extinto e vai pintar de amarelo, tá? Auxílio. Tem som de que o auxílio? Também tem som de S. Então, você vai pintar de amarelo e vai escrever auxílio aí, ok? Exame, vai escrever exame e vai pintar de verde porque tem um som de Z, exame, ok? Complexo, tem som de, ó, complexo, tem som de CS, então você vai pintar de roxo, ok? Exemplo, exemplo, tem som de Z, então você vai pintar de verde. Enxada, tem som de enxar, som de CH, então você pintar de azul, ok? E expectativa, expectativa, você vai pintar de amarelo, porque tem som de S, olha, ok? Expectativa. Certo? Aqui nós vamos preencher o seguinte, eu não sei se eu acho que eu fiz essa aqui com vocês aquele dia, mas vamos fazer de novo, olha. A letra X pode apresentar o som de quê? De CH, como na palavra enxada. Som de S, como na palavra extinto. E som de Z, como na palavra exame. E som de SC, como em anexo. Certo? Então, ok? Estamos corrigidos aqui? Sim! Para a próxima página, nós temos aqui esse diagrama. Então, olha aqui, ó. Complete o diagrama a seguir de acordo com as imagens. Então, aqui nós temos, olha, um extintor, certo? Você vai escrever extintor. Aqui nós temos um exército, ok? Aqui nós temos um peixe. Aí, aqui nós temos um saxofone. E aqui embaixo nós temos uma xícara. Agora, encontre as palavras escritas com X no diagrama e pinte-as de acordo com a legenda. Então, aqui, olha, som de S. Quais são as palavras? Olha, experiência, você vai pintar aqui de amarelo, certo? E vai pintar o máximo, que tem som de S, olha, máximo, ok? Verde, som de Z, exato, certo? Somente exato. Roxo, som de SC, você vai pintar aqui, ó, o reflexo, ok? E o boxe, tá? E de azul com som de CH, shampoo, chale, né? Somente, né? Chá, xó, xé, xi, né? Shampoo e chale, tá? Ok? Corrigidíssimo? Certinho.
Vamos então passar para a página que nós vamos trabalhar hoje. Eu não vou ver isso aqui com vocês, o que nós vimos. O que nós vimos aqui nesse capítulo que passou? Nós aprendemos sobre a diferença das palavras terminadas em O, L, U, lembra? Aprendemos que existe o gênero de carta de leitor, que é quando um leitor que lê uma entrevista, uma reportagem em algum site, ou em alguma revista, ou em algum jornal, ele quer comentar aquela reportagem, se ele gostou, se ele não gostou, se ele tem uma crítica, ele então escreve uma carta, direciona aquela carta para aquele lugar, né? Então nós vimos aí exemplos, até pedi para vocês fazerem um trabalho sobre isso. A variação linguística geográfica, o que nós aprendemos? Que existe diferente jeito de falar em cada região do Brasil, né? O mineiro fala de um jeito, o nordestino fala de outro, a pessoa que mora no sul fala de outra forma, a pessoa que é paulista também fala diferente. Então, cada um tem um jeito de falar na sua região, apesar de falarmos sempre a mesma língua, na verdade? Variação linguística histórica é o quê? São as palavras que mudou a sua grafia, ou seja, o seu jeito de escrever ao longo dos anos, com o passar do tempo, né? Então descobrimos aí algumas palavras, por exemplo, farmácia era escrita com PH, hoje é escrito só com F, né? Nós vimos ali um exemplo onde máquina era escrito com CH e hoje não se escreve mais com CH, se escreve com QU, né? Máquina, QUI, antes era CHI, né? E vimos algumas diferenças, né? Olha, aqui nós temos, olha, para escrever O ou U no final da sílaba, observamos a sílaba tônica da palavra. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com letra U. Lembra? Quando a sílaba tônica é a última palavra, é a última sílaba, é a oxítona, no caso, você escreve com letra U. Quando a sílaba tônica for uma paroxítona, ou seja, ou uma proparoxítona, a penúltima ou antepenúltima, ela é escrita com O. E na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem o som de U no final de uma palavra, tá? E a letra X pode ter vários sons, como som de S, som de SH, de SC, de Z, né? E de CH, ok? E aí, então, vamos passar para o capítulo 11 do livro, página 30. Aqui nessa imagem, nós temos aqui, eles trazendo pra gente a questão de termos uma vida saudável em relação à nossa alimentação, tá? Lê aqui comigo no amarelinho, olha, no nosso corpo é como uma máquina, o nosso corpo é como uma máquina. Ele necessita de cuidados para funcionar bem. Bons hábitos nos dão energia, disposição e contribuem para uma vida com mais felicidade. O nosso corpo ele precisa ser bem cuidado. Como que eu cuido bem do meu corpo? Tendo uma boa alimentação regada a quê? Há muita verdura, há muita fruta, coisa que criança geralmente não gosta, coisa que eu sei que vocês não gostam. Vocês não gostam? É raro, né? Algumas crianças gostaram. Não gostam de uma boa verdura, né? Vamos lá. Quiabo, abobrinha, abóbora madura, beterraba, jiló. Essas coisas vocês não gostam, mas precisam gostar, porque são coisas saudáveis, né? Uma boa salada, alface, repolho, couve, tomate, tudo isso é muito saudável para nós. E nós, geralmente, às vezes, trocamos isso para comer uma pizza, um sanduíche, uma macarronada, com muita massa, muito molho, muita carne, né? A gente é assim, mas nós precisamos entender que o nosso corpo precisa de cuidado, né? E eu vou cuidar, como que eu cuido disso? Com uma boa alimentação e exercício físico, né? Eu não posso ficar parado, eu preciso me exercitar. Como? Fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, jogando bola, vocês que são criança, né? Indo numa academia, eu que sou adulta. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo, tá? Passando para a próxima página, página 32. Nós vamos, então, para a nossa leitura de hoje, tá? É uma leitura bem diferente. Não é um texto grande contando uma história, mas nós vamos aprender hoje um gênero textual que é o gênero textual de receitas. Quando você lê uma receita, você está lendo um texto, só que é uma receita. Ele é escrito de forma diferente e com um objetivo diferente, né? Um intuito diferente, um objetivo diferente. Então vamos ler aqui, olha. Preparar o próprio alimento pode ser uma alternativa para uma vida mais saudável.
Mas fazer isso, além da dedicação, requer alguns cuidados. Por exemplo, em sua casa, quais são os alimentos que você tem o hábito de preparar? A gente fazer comida na nossa casa é muito mais saudável do que a gente ir procurar comer em algum outro lugar, né? Então, quais são os hábitos que você tem aí na sua casa de preparar, né? Quais são os alimentos que você tem o hábito de preparar? Vocês seguem receitas quando vão preparar alimentos? Por exemplo, vai preparar um bolo, vai preparar qualquer outro tipo de comida, você segue uma receita ou não, né? Pega lá a receita no Google e segue ela direitinho. Então, nós estamos aqui conversando, né? Responde aí para sua mãe, pensa aí como é que vocês fazem, né? Se vocês seguem ou não, se sua mãe segue ou não uma receita, ou se ela já tem tudo na cabeça, ok? Vamos ler aqui comigo uma receita que eu tenho, que é uma receita de salada de frutas, que é bem saudável e é muito gostoso e fácil de fazer, tá? Vamos lá, ingredientes: 3 bananas, 3 maçãs, 1 mamão e suco feito com 2 laranjas. Modo de fazer: 1. Lave bem as frutas, descasque-as e pique-as, certo? 2. Misture as frutas em um recipiente grande. 3. Jogue o suco feito com as 2 laranjas por cima das frutas. 4. Coloque-as em potinhos individuais. 5. Leve-os para a geladeira por 30 minutos. 6. Sirva a salada de frutas. Então, o que é interessante aqui nessa receita é que nós temos aqui uma sequência que nós temos que seguir quando nós olhamos a receita, né? Então, primeira coisa que eu quero comentar com vocês: ingredientes. O que é isso? É o que nós vamos usar para fazer qualquer outro tipo de comida. Se eu fosse fazer uma lasanha, aí lá tem lá ingredientes, aí tem lá mussarela, presunto, creme de leite, carne, entendeu? Tem tudo que eu vou usar para fazer a lasanha, são os ingredientes. E sempre tem a quantidade. Por exemplo, aqui nessa receita de salada de fruta, nós temos a quantidade das frutas e as frutas. Quantas bananas eu vou usar? 3. Quantas maçãs eu vou usar? 3. Quantos mamão? 1. Suco, feito com 2 laranjas, certo? Então, tem lá a quantidade. Modo de fazer é o modo que eu vou realizar aquela receita. Como que eu vou fazer aquilo, né? E sempre tem uma sequência. Primeiro vem lá, 1. Se é 1, é o que eu vou fazer primeiro, né? Lave bem as frutas, descasque e pique, né? 2. Misture as frutas em um recipiente grande. Aqui recipiente é uma vasilha, ok? Jogue o suco feito com as 2 laranjas por cima das frutas. 4. Coloque em potinho individual. Então, você tem uma sequência para seguir na receita, ok? Então, na receita você encontra a quantidade do que você vai usar e o que você vai usar, o modo de fazer, e no modo de fazer tem a sequência que você precisa seguir para que tudo dê certo na receita, certo? Então, esse é um gênero que nós também estudamos e que nós também fazemos a leitura, ok? Que é a leitura do gênero textual receita. E o que eu quero que vocês façam? Eu vou aí, vou tirar de lá, porque senão vocês vão ficar olhando. O que eu quero que vocês façam é o seguinte: que vocês façam a interpretação oral não, escrita desse texto, ok? Da página 33 à página 35, certo? 33 à página 35. Por hoje é só isso. E aí eu quero ler com vocês aqui, ó, na página 35 tem essa partezinha amarelinha aqui, ó, que diz assim, olha: a receita, ela é um texto instrucional, ou seja, ela te instrui a fazer alguma coisa, certo? Que tem o quê? O objetivo de ensinar e orientar o leitor a preparar um alimento, tá? Ela pode ser vinculada aonde? Em cadernos de receita. Antigamente, deixa eu colocar aqui. Antigamente, as pessoas tinham o hábito de fazer caderno de receita. Toda mulher, assim, quando ia casar, geralmente, gostava de fazer aqueles cadernos todo elaborado, com receita, escrita à mão, sabe? Hoje em dia as pessoas acham tudo na internet, então geralmente é raro você encontrar as pessoas, né? Mas a receita é isso, ela é um texto
que ela instrui, ou seja, ela te ensina, ok? A preparar um alimento. E geralmente você encontra receitas aonde? Você vai encontrar receita em cadernos, em sites, em livros, em jornais, em revistas, ok? E atualmente também existe pessoas que fazem receitas como tutorial no YouTube. Tem muita gente aí, muito chefe de cozinha, que pega e coloca lá no vídeo, faz toda aquela, prepara lá aquela bancada cheia de alimento e mostra, olha, o que vocês vão precisar hoje? Hoje nós vamos precisar de uma banana, uma maçã, em vídeo, ok? Também em receita. Os youtubers da vida aí de culinária, né? Faz muito isso. Então, receita é isso. É uma instrução para quem quer fazer qualquer tipo de alimento que ele não sabe, ok? Então, é isso. Faço o exercício e amanhã eu volto com a correção da interpretação do texto, tá? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Depois a gente vai fazer uma atividade específica de receitas, tá bom? Beijos para vocês. Tchau!